Sejam muito bem-vindos. Você se sente constantemente cansado, esgotado, como se estivesse correndo uma maratona sem fim, tentando equilibrar trabalho, família, saúde e, ainda por cima, sua vida espiritual. Você se esforça, você lê, ora, tenta seguir todos os conselhos, mas no fim do dia, a sensação é a mesma. Um vazio, uma ansiedade que sussurra que você não está fazendo o suficiente. A cultura de hoje nos vende um mito, o mito da vida equilibrada. A ideia de que, com a estratégia certa, conseguiremos dar atenção igual a todas as áreas da nossa vida. Mas, e se eu te dissesse que essa busca incessante pelo equilíbrio é, na verdade, a rota mais rápida para o burnout? Aquele estado de esgotamento físico, emocional e espiritual que esvazia até o que antes te dava prazer? E se a paz que você tanto procura não estiver em dar conta de tudo, mas em focar em uma única coisa? Pense no efeito dominó. Você não precisa empurrar cada peça individualmente. Você só precisa aplicar força na primeira, na peça certa, e ela desencadeia o movimento de todas as outras. Em nossa vida espiritual e emocional, esse princípio é a chave. Existe uma única coisa que, quando colocada em primeiro lugar, alinha todo o resto. Essa única coisa não é um segredo novo. Foi dita há mais de 2000 anos. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus deu uma instrução definitiva, afirmando que deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Preste atenção na ordem. Buscar primeiro não significa fazer antes de tomar o café da manhã. É uma questão de prioridade, de centro. Não é uma tarefa na sua lista, mas o eixo em torno do qual sua vida gira. E a promessa é extraordinária. Quando você foca nisso, a paz, a estabilidade, a provisão, todas as outras coisas são consequências. Elas são acrescentadas. A história de Marta e Maria, no livro de Lucas, pinta esse quadro perfeitamente. Jesus visita a casa delas. Marta, ansiosa e sobrecarregada, corre para todos os lados, preocupada com muitas coisas. Ela está tentando equilibrar tudo para ser a anfitriã perfeita. Enquanto isso, sua irmã, Maria, escolheu sentar-se aos pés de Jesus, simplesmente ouvindo. Ela escolheu a única coisa. Quando Marta reclama, a resposta de Jesus é gentil, mas profunda. Ele lhe explica que ela andava ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas que apenas uma era realmente necessária. Afirma, então, que Maria havia escolhido a boa parte e que esta não lhe seria tirada. Maria entendeu. A presença de Deus não era mais uma tarefa a ser equilibrada, era a fonte de todo o equilíbrio. E agora eu quero te convidar a um momento de reflexão, para sair do modo Marta por um instante. Respire fundo. Se houvesse apenas uma coisa, uma única atitude ou disciplina que você pudesse fazer para fortalecer sua fé e buscar a presença de Deus de forma mais intencional, qual seria? Pense nisso por um minuto. Não o que você acha que deveria fazer, mas o que seu coração realmente anseia. Se você fez o exercício anterior, talvez uma resposta tenha surgido. Talvez tenha sido orar mais, ler a Bíblia com mais frequência, ou simplesmente ficar em silêncio. Mas logo em seguida, é provável que outra voz tenha aparecido. A voz da acusação. Essa voz começa a sussurrar dúvidas, questionando como seria possível encaixar essa nova prática na rotina já lotada. Ela traz à memória as tentativas anteriores que terminaram em falha e semeia o desânimo, insistindo que desta vez o resultado não será diferente e que a iniciativa não vai durar. E é aqui que a maioria de nós desiste. Nós transformamos o convite mais libertador de Jesus, buscai primeiro o reino, em mais um item pesado na nossa lista de obrigações, e o peso disso nos esmaga. A grande mudança de mentalidade é esta: buscar a presença de Deus não é adicionar um fardo, mas aprender a depositar todos os outros. Não é sobre fazer mais, é sobre se conectar à fonte de toda a força.
Mas como fazer isso num mundo que constantemente grita por nossa atenção? O primeiro passo prático não é uma grande revolução na sua agenda. É encontrar seu guia interior. É criar um pequeno e quase imperceptível hábito que, ao longo do dia, te reorienta para o norte, para a presença de Deus. Porque, no fim, não são as circunstâncias que te governam. É a direção que você escolhe seguir. Se a única coisa que você identificou foi, por exemplo, a oração, não se cobre por não conseguir orar por 1 hora. Comece com uma micro-revolução. Ancore a oração a um hábito existente. Ao invés de tentar criar um tempo do zero, conecte a oração a algo que você já faz. Por exemplo, assim que eu ligar o carro para ir ao trabalho, farei uma oração de 30 segundos, entregando meu dia a Deus. Ou, enquanto a água do café esquenta, vou ler um único versículo e meditar nele. A ação existente, ligar o carro, fazer café, se torna o gatilho para a sua conexão. O inimigo da profundidade espiritual não é a falta de tempo, mas a distração constante, a tirania do urgente. Então, o segundo passo é fazer pequenas trocas intencionais. Não se trata de eliminar o lazer, mas de reconhecer o que alimenta sua alma e o que a drena. Troque 10 minutos de rolagem infinita nas redes sociais por 10 minutos, ouvindo um louvor ou um podcast espiritual. Apenas uma troca. Isso não apenas remove o ruído, mas o substitui pela voz que você realmente precisa ouvir. Deixe-me contar a história de Daniel. Daniel era um cristão dedicado, mas vivia no limite do esgotamento. Ele tinha aplicativos de oração, planos de leitura bíblica, diários de gratidão. Sua vida espiritual parecia mais um projeto de gerenciamento do que um relacionamento. Ele estava fazendo muitas coisas como Marta. Exausto, ele decidiu abandonar tudo e focar em uma única coisa. Todos os dias, no seu horário de almoço, ele caminhava por 15 minutos ouvindo as escrituras em áudio. Sem anotações, sem pressão para ter uma revelação profunda. Apenas caminhar e ouvir. No início parecia simples demais, quase inútil. Mas, semana após semana, algo mudou. A voz de Deus começou a se tornar mais clara que o ruído da sua ansiedade. A paz que ele não encontrava em suas listas de tarefas começou a brotar naturalmente em seu coração. Ele não adicionou nada. Ele simplificou. Ele encontrou sua única coisa. O objetivo não é a perfeição na prática, mas a persistência na busca. É criar pontos de ancoragem ao longo do seu dia que te puxem de volta para o centro, para a presença dele. Então você começa. Você define seu hábito base. Você faz suas trocas intencionais. No primeiro dia, funciona. No segundo também. Você sente um vislumbre daquela paz, daquela ordem interior. E então, acontece. Um dia caótico no trabalho te drena completamente. Uma crise familiar inesperada consome toda a sua energia. Ou, sem nenhuma razão aparente, você simplesmente não tem vontade. Você esquece. Você falha. E é neste exato momento que a maioria das jornadas espirituais é abandonada. Porque a nossa mentalidade, moldada por um mundo que idolatra a performance, nos diz: acabou. Você quebrou a corrente. Agora precisa começar tudo de novo, do zero. A culpa se instala, pesada e paralisante. A busca pela presença de Deus, que deveria ser um refúgio, se transforma em um tribunal onde nós somos o réu, o juiz e o carrasco. Mas e se eu te dissesse que esse momento de falha não é o fim da sua busca? E se eu te dissesse que é exatamente aqui que o verdadeiro milagre acontece? Este é o ponto de virada. Este é o momento em que você é forçado a parar de confiar no seu próprio esforço e finalmente entender a única coisa em um nível mais profundo. A busca pela presença de Deus não é um teste de desempenho, é um exercício de dependência. A falha não te desqualifica, ela te qualifica para a graça. É no reconhecimento da sua própria incapacidade de ser perfeito que você abre espaço para a perfeição de Cristo agir em você. Quando se chega ao ponto de admitir a própria incapacidade, a resposta divina é um convite para que, finalmente, se permita que o poder de Deus atue em seu lugar. Lembre-se da promessa de Mateus 6,33.
Ela não se apresenta como um contrato que exige uma busca perfeita para que, só então, as outras coisas sejam dadas. Pelo contrário, a instrução é para que se busque o reino em primeiro lugar, com a garantia de que todas as outras coisas serão acrescentadas. O foco está na direção da busca, não na perfeição da jornada. É um chamado para se voltar para Ele, mesmo depois de ter se desviado. Especialmente depois de ter se desviado. Pense na história do filho pródigo. Ele não apenas falhou, ele pegou sua herança, rejeitou o pai e destruiu sua vida. No seu ponto mais baixo, no meio dos porcos, seu pensamento não foi sobre como precisaria provar seu merecimento para ser aceito de volta. Sua decisão foi simplesmente a de retornar. Seu retorno não foi baseado em mérito, mas em memória, na lembrança de quem seu pai era. E qual foi a reação do pai? Ele não esperou na varanda com uma lista de erros. Ele viu o filho de longe e correu ao seu encontro. A graça correu mais rápido que a vergonha. A falha do filho se tornou o palco para a demonstração do amor extravagante do pai. Sua falha em manter seu hábito base por um dia não é você no chiqueiro. É apenas um tropeço no caminho. Se o pai corre para abraçar o filho que o rejeitou completamente, o que você acha que ele faz quando o filho que o busca apenas tropeça? Ele não aponta o dedo. Ele estende a mão para te levantar. A única coisa não é sobre ser um bom cristão. É sobre ter um bom Deus, um pai que te ama incondicionalmente. Seu valor não está na sua consistência. Seu valor foi definido na cruz. Entender a graça muda tudo. De repente, a busca pela presença de Deus deixa de ser uma escalada exaustiva e se transforma em um caminho de descanso. A falha perde o seu poder paralisante. O dia em que você esqueceu de fazer seu hábito base não é mais uma prova da sua incompetência. É uma oportunidade para praticar o retorno. Essa revelação tem consequências práticas imediatas que desmontam o ciclo de burnout espiritual. Primeiro, a motivação muda. Você não busca mais a Deus por medo de se afastar ou por um sentimento de obrigação. Você o busca por gratidão, porque você experimentou o Pai correndo em sua direção, mesmo quando você não merecia. A oração deixa de ser bater o ponto e se torna uma conversa com aquele que te levantou. A leitura da palavra não é mais uma tarefa, mas uma oportunidade de ouvir a voz do seu maior defensor. A obrigação se transforma em convite. Segundo, a consistência se torna sustentável. Parece um paradoxo, mas é quando você se dá permissão para falhar que você se torna mais constante a longo prazo. Por quê? Porque você elimina a barreira da vergonha. Se você tropeça, não fica no chão se culpando. Você simplesmente se levanta e dá o próximo passo, sabendo que a mão de Deus já está estendida. Isso é o que o apóstolo Paulo queria dizer em 2 Coríntios 12, quando Deus lhe revela que a sua graça é o que basta, pois o seu poder se aperfeiçoa precisamente na fraqueza. O poder divino não se manifesta apesar da fraqueza humana. Ele se aperfeiçoa nela. A fraqueza se torna o palco onde o poder de Deus brilha com mais intensidade. Pense na arte do kintsugi. Quando uma peça de cerâmica se quebra, os artesãos japoneses não a jogam fora. Eles a reparam, preenchendo as rachaduras com laca misturada com pó de ouro. A peça reparada é considerada mais bonita e valiosa do que a original. As cicatrizes não são escondidas, elas são celebradas como parte da história do objeto. Sua jornada espiritual é assim. Suas falhas, quando preenchidas pela graça de Deus, não são marcas de vergonha. Elas se tornam testemunhos dourados do poder redentor dele. Cada vez que você retorna, uma nova linha de ouro é adicionada à sua história. Isso transforma a única coisa de um fardo em um deleite. Você começa a ansiar por aqueles momentos de conexão, não porque precisa, mas porque é neles que você encontra descanso, renovação e a força para enfrentar todas as outras coisas que a vida exige de você. A paz que você buscava tentando equilibrar tudo, você agora a encontra ao se render à única coisa que realmente importa. Então, onde isso nos deixa? Começamos esta jornada nos sentindo sobrecarregados, tentando equilibrar pratos que insistem em cair. Descobrimos a mentira da vida equilibrada e o poder da única coisa.
buscar primeiro o reino. Vimos como a história de Marta e Maria nos chama a escolher a boa parte. E de forma mais definitiva, nós enfrentamos a realidade da nossa própria falha, não como um beco sem saída, mas como o exato lugar onde a graça nos encontra de forma mais poderosa. A transformação da sua saúde emocional e espiritual não virá do seu esforço para ser um cristão perfeito. Virá da sua rendição ao Deus perfeito que te ama em sua imperfeição. A única coisa não é mais um peso para carregar. É o ato de entregar todos os seus pesos a Ele. Pare de tentar equilibrar tudo. Apenas se sustente nele, porque Ele é a única coisa que segura todo o resto. E agora, se você sente esse chamado para parar de carregar tudo sozinho, respire fundo, feche os olhos se quiser e venha orar comigo. Senhor, eu chego a Ti com o coração cansado, mas desejoso de encontrar descanso verdadeiro. Quantas vezes tentei manter tudo sob controle, tentando equilibrar minhas responsabilidades, minha fé, minha vida. Mas hoje, Pai, eu entendi. Não é sobre fazer mais, é sobre confiar mais. Me ensina a buscar o Teu reino em primeiro lugar. Não como mais uma tarefa da minha lista, mas como o centro da minha existência. Tira de mim o peso da performance e substitui pela leveza da Tua graça. Quando eu falhar, porque eu sou falho, me lembra que o Senhor não desiste de mim, que a Tua graça corre mais rápido que a minha culpa. Me ajuda a criar hábitos simples, mas profundos, que me reconectem à Tua presença todos os dias. Mesmo nos dias difíceis, mesmo quando eu tropeçar, que eu não pare por vergonha, que eu retorne por amor. Tu és a minha âncora, meu norte, meu abrigo. Que o Teu Espírito me conduza com mansidão e firmeza, dia após dia. Amém. Você não precisa ter tudo sob controle. Você só precisa se firmar na única coisa que nunca perde o controle: Deus. Se essa mensagem falou com você, comente aqui. Eu escolho a única coisa. Esse é o seu ato de fé, a sua resposta pública a um convite íntimo. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa verdade e inscreva-se no canal. Aqui, você encontra direção para uma vida com menos peso e mais presença de Deus. Que a paz que excede todo entendimento te acompanhe hoje e sempre. Até a próxima.